desanuviando. Ele ficou com medo, despreparo. Então nós precisamos entender bem o transe, para eu saber o que falar. E os 10 minutos do André Luiz? Que muita gente coloca 15. Por que André Luiz coloca os 10 minutos? Isso é uma ilação, na verdade, porque a gente não tem uma informação. Seria para que todos pudessem manifestar? Ou mais espíritos? E se tiver um médium só? Ele poderia ficar mais tempo, já que a reunião é de 1 hora? Talvez. Talvez, é para reflexão nossa em geral. O tempo de reavivamento sensorial seja o de 10 minutos, não precisa mais do que isso. Porque ele é bem claro que depois vai continuar atendimento no mundo espiritual. Porque aqui só foi um momento de reavivamento. Mas há essa possibilidade de que esse contato com o médium, por um tempo de 10 minutos, 15, pouquinho mais, pouquinho menos, seja o suficiente para o reavivamento sensorial. O que ajuda a gente a entender, para não ficar retendo a entidade. Para tentar convencer. Você não está ali para convencer o espírito. Você está ali para socorrer. Uma pessoa com ideia cristalizada por sexo, você não vai mudar em 10 minutos. Por que André Luiz falou... Meus irmãos, eu não sei se vocês já observaram, o livro Desobsessão é um marco no movimento espírita. Nós temos reunião mediúnica antes do movimento do Desobsessão e depois do Desobsessão. Porque Kardec estabeleceu as bases. Mas nós vamos ver, pelo menos no Brasil, em muitos lugares, as reuniões elas não seguiram o padrão de Allan Kardec. Eram públicas. Muitas vezes, em casa. André Luiz, no pensamento de Allan Kardec, traz as reuniões para aquele ambiente íntimo. E observa que o que ele está fazendo quando ele fala de cadeira, ele fala de ambiente. É um médico que está organizando um pronto atendimento no plano físico. É um médico. Escrevendo por um médico, que foi o Valdo, e um médium de possibilidade excepcional, Chico Xavier. Ele organiza um verdadeiro protocolo para o atendimento desses espíritos. É um procedimento médico. Ele chega a dizer que a nossa posição é de enfermeiros, porque os terapeutas estão de lá. Eu preciso ampliar o meu olhar sobre a reunião mediúnica. É um local de socorro. Daí a seriedade. Por que a preocupação de André Luiz com mobiliário? Porque se você for num hospital e pedir para um profissional organizar, um médico montar um centro cirúrgico, ou montar um pronto-socorro, que quem for médico aqui sabe muito bem como é que faz. É do mesmo jeito. Escolhe mesa, escolhe cadeira, aquele aparelhamento que é... André Luiz coloca o mais simples, porque todo atendimento é do mundo espiritual. Não precisamos nada além do que uma mesa, do que cadeiras. O mínimo possível para não impressionar o médium. O ambiente tem que ser de extrema simplicidade. Para nada afetar o espírito que está ali também. Porque a Ivone chega a mencionar no Memória do Suicida que objetos na mesa foram vistos pelo suicida como pedaços do corpo dele que ele juntava. Ora, aqueles objetos não poderiam estar ali na mesa. Livros, copos, essas coisas, não podiam. Porque o espírito começou, o médium em transe começou a recolher, porque estava vendo os seus pedaços, pelo tipo de desencarne. E o André Luiz já tinha colocado no Desobsessão, nada sobre a mesa. Porque o espírito, naquele momento do reavivamento sensorial, ele vai ver. E com a mente impregnada, ele vai ver algo que não é real. Então tem uma lógica a estruturação de André Luiz. Ela não foi mística. Mas se eu não entender o transe, eu fico... Ah, não, André Luiz supera. Para que isso? Não tem um motivo. Pelo padrão daquela reunião. E aí ele coloca isso aqui, ó. Médiuns